Fala galera, seja bem-vindo de volta, seja bem-vinda de volta se você já viu alguns vídeos meus. Se você é novo, seja bem-vindo aqui nas minhas redes sociais. Eu sou a Ananda e eu faço conteúdos já há uns meses já sobre graduação nos Estados Unidos, como é que você faz para ir para fora, te ajuda no processo de aplicação. Então, esse é meu trabalho, eu faço isso toda semana, tem vídeo novo aqui no canal, todo dia tem conteúdo aqui no canal, nas redes sociais, no Instagram. Então, se você não me segue ainda, você pode seguir, tá? Que toda semana vai ter conteúdo novo aqui pra vocês. Inclusive, hoje é diferente, eu resolvi responder algumas perguntas que a galera me perguntou já sobre graduação. Resolvi fazer aqui um quadro aqui de perguntas e respostas, e cada vídeo eu respondo uma pergunta. E a pergunta de hoje foi por que eu não apliquei para estudar numa universidade pública nos Estados Unidos. E para tentar explicar para vocês o meu raciocínio do porquê eu não apliquei, eu vou tentar mais ou menos demonstrar e mostrar aqui para vocês, né, os diferentes tipos de instituição que existem lá fora e os diferentes tipos de instituição que na época eu visitei, né, enquanto eu estava em Michigan, que foi assim que eu encontrei a universidade onde eu estudei, né, por 5 anos. Para quem não conhece a história, inclusive, eu me formei em marketing em Alma College, uma universidade pequenininha que tem lá em Michigan, de 2.000, 3.000 alunos. Então, eu me formei numa universidade muito pequena, né? Existem várias igual aquela que eu me formei, mas também a que você vê em filme, aquela coisa toda que você vê de pesquisas e foco muito acadêmico, aquelas coisas todas assim que tu vê nos filmes, é mais a visão de uma universidade pública lá fora, né? Enorme, vai ter 50.000 alunos, então assim, super grande. E eu cheguei a visitar, eu fui tanto no campus de Michigan State University quanto no campus da U of M, que é a University of Michigan, que era onde eu estava, né, em Michigan. Eu acabei vendo essas duas que eram enormes. Também vi o Saginaw Valley State University, já visitei também. As grandes de Michigan eu cheguei a visitar. Uma porque eu era muito curiosa sobre isso, eu queria ir num campus enorme e ver, né, como é que funciona, que é quase uma cidade, né, cada campus que tu vai, é quase uma cidade. E eu amei, realmente amei todas as universidades que eu visitei, mas quando eu fui na que eu escolhi, que é uma college, eu me apaixonei. E eu vou falar pra vocês também porquê depois. Mas diferentes tipos de instituições lá nos Estados Unidos, para explicar pra vocês assim, elas podem te proporcionar experiências diferentes. Não só acadêmicas, porque acadêmicas, assim, até a menor universidade em Michigan, ou seja, em qualquer lugar nos Estados Unidos, vai te proporcionar um currículo acadêmico maravilhoso. Então, assim, tudo que é acadêmico é super top lá nos Estados Unidos. Mas essa experiência que eu digo de morar no campus, assim, ela muda de instituição para instituição. É aquela experiência cultural de você estar fazendo faculdade nos Estados Unidos, sabe? Então, isso foi uma coisa que eu levei em consideração na minha decisão. Vou mostrar a diferença pra vocês. Numa universidade privada, o campus ele é menor, vai ter menos pessoas estudando lá, vai ter 2.000, 3.000 pessoas. Tem campus de universidades privadas que tem até 5.000, 10.000 alunos. Isso, comparado com uma universidade grande, é muito pequeno, né? A proporção é menor. Então, por ser menor, as suas aulas vão ter menos alunos. Você vai conhecer mais pessoas, assim, de conhecer mesmo, não só de vista. Você vai chegar a conhecer as pessoas numa universidade privada. Você vai ter, na sua sala de aula vai ter menos alunos, então você consegue tirar suas dúvidas com o professor, né? Então isso acaba que essa experiência que eu falei pra vocês de dentro, ela acaba mudando, né? Porque se você for numa universidade pública, você vai estar estudando com 50.000 outras pessoas, de todos os outros tipos de formação, até de outros tipos de diplomas, né, de outros tipos acadêmicos. Por exemplo, tu vai estar estudando na mesma universidade onde tem pessoas fazendo mestrado e doutorado lá dentro também, sabe? Então você vai estar mais misturado. E você pode ter aula com pessoas mais velhas que você, ou mais novas que você, e as aulas vão ter, tipo, 400 pessoas dentro de uma sala de aula. E eu não me sentia confortável com isso quando eu soube, né, que essa era uma possibilidade. E então isso acabou batendo pra mim, sabe? Eu queria uma universidade um pouquinho mais calma, um pouquinho com menos gente, porque eu sabia que eu como pessoa, dependo muito de tirar dúvida com a pessoa, dessa proximidade, esse calor humano, e de as pessoas saberem quem eu sou e eu saber quem que as pessoas são. E eu na minha visão, não conseguiria isso na universidade pública, né? Por conta de ser muito grande lá, né?
e não ter essa proximidade. Então esse foi um dos fatores que fez eu decidir para uma universidade privada de liberal arts em Michigan, que era onde eu fiz intercâmbio e depois faculdade, né? Outro ponto, né? Quando eu me formei no terceirão aqui e lá fora também, no meu terceirão de intercâmbio, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, qual que seria a minha formação. Eu me formei e eu fiquei tipo, nossa, o que eu quero estudar? O que eu quero fazer? Qual vai ser o meu caminho agora acadêmico, né? Depois de eu não saber nem o que eu gostava, mais ou menos assim, né? Não tive tanta exposição, mas eu sabia que eu queria estudar nos Estados Unidos, então pra mim era uma opção, eu vou pros Estados Unidos ou não vou. Então eu sempre quis ir, cara, eu vou focar nisso porque a experiência dos Estados Unidos que ia trazer pra mim é o que eu queria. Agora eu não sabia o que eu queria estudar. Então, na minha visão, assim, quando eu vi uma universidade grande, eu já senti que pra mim ir pra uma universidade grande eu meio que tinha que saber mais ou menos o meu caminho acadêmico que eu queria seguir, a área de estudo que eu queria seguir. Por quê? Porque as aulas de uma universidade pública, elas vão ter as aulas gerais, né? Todo mundo tem um currículo geral. O que é currículo geral? São aulas que todo mundo tem que ter. Tipo, se tu for uma pessoa que vai se formar em marketing, tu vai ter que ter uma aula de inglês em algum dos teus 4 anos lá fora de faculdade. Se tu se vai se formar em contabilidade, tu também precisa ter uma aula de inglês no teu primeiro ano em algum lugar lá. Então, tem algumas aulas, né, que você tem que ter em genéricas. Mas quando você tá numa universidade, tem tanta opção de aula que você pode escolher bem específica, assim, dentro de um ramo, que eu achei que eu estaria perdendo em ir pra lá e sem saber o que eu queria fazer, porque eu não ia saber escolher as aulas que eu poderia ter, sabe? Se eu não sabia um caminho, como é que eu vou escolher? Lá tinha 500 mil aulas de marketing. Como é que eu ia escolher, sabe? Tipo, será que eu vou querer marketing? Eu achei que eu não ia conseguir planejar um caminho tão certo, assim, sem eu saber o que eu queria fazer lá dentro. Eu não saberia qual aula escolher e eu ia ficar meio perdida. Essa na minha cabeça, né? Então, eu acabei optando para ir para uma universidade de liberal arts, porque lá o currículo dele, a grade escolar, ela é mais flexível. Eu não precisaria escolher uma aula específica já numa área de marketing, por exemplo, sem saber que eu queria estar em marketing. Eu teria mais um espaço para respirar um pouquinho, né? E tentar ver, tipo, eu vou testar essa aula aqui, vou fazer essa aula de artes aqui, vou ir fazendo isso. Isso eu consegui achar e encontrar numa escola privada de liberal arts. Numa university, né, parece que você tem que chegar, né, você tem o seu tempo de escolher as aulas genéricas, mas você já ia ter que começar a entrar no currículo de alguma coisa mais rápido. Você ia ter que, no currículo, quando eu falo currículo, eu quis dizer grade escolar, a grade de aulas que você vai ter que escolher, né? Então eu via nisso uma pressão pra mim, né, de tipo, nossa, vou ter que escolher alguma coisa. Até porque uma universidade pública, né, enorme, assim, ela vai ter tanta opção de formação, sabe, que isso até me dava uma ansiedade, tipo, eu tenho muita opção de formação, como é que eu vou escolher a certa aqui, sabe? Então, ter essa flexibilidade foi o que me deu mais um ponto aí pra ir pra uma universidade privada menor. Outro ponto também que foi decisivo na minha jornada aí, escolhendo uma universidade ou um college, foi a bolsa, né, as questões de bolsa. Eu, né, visitei universidades em Michigan, né? Eu sempre uso Michigan como referência porque foi onde eu estudei. Já conheci outros estados, já visitei universidades de outros estados também. Mas eu, quando decidi ir para os Estados Unidos, eu queria ir para Michigan de volta, né? Que eu gostei muito do estado, eu queria voltar para Michigan. Então, foi normal que a minha pesquisa sobre universidades foram lá, né? Então, as universidades que eu visitei foram Saginaw Valley State University, foram U of M, a MSU, eu visitei todas as grandes, assim, do estado, só que elas não davam muita bolsa para aluno internacional, né? Até porque elas recebem muita gente. Imagina uma universidade de 50 mil pessoas. Eles recebem, tipo, mais de 2 mil, 3 mil alunos internacionais. Então, assim, eu ia ser só mais uma lá. Então, na minha visão, assim, né, tipo, eles não iam receber, eu não ia ganhar tanta bolsa por causa disso. Então pensa, eles recebem 2 mil, 3 mil alunos por ano, entendeu? Então assim, eles não... E aqueles alunos vão sabendo que eles vão ter que pagar aquele valor, né? Então nem todos vão ganhar uma bolsa 100% para estudar lá. E são poucas as universidades grandes que
disponibilizam bolsas, assim, 100% para aluno internacional ir lá naquela universidade, né? Universidades grandes, assim. Então, isso me deu uma desmotivada, assim, para aplicar numa university, porque eu não conseguia achar uma bolsa que cobrisse bastante os valores que eu estava buscando. Quando eu apliquei, né, quando eu estava buscando para aplicar para uma universidade, eu levei isso em consideração, né, elas não ofereciam tanto essa bolsa. Cheguei a conversar com o pessoal da admissão lá dessas universidades, mas realmente eles davam mais um incentivo, assim, ela falava, tipo, tu é aluno internacional, vou te dar uns $2.000, $3.000 se você quiser vir pra cá, se você quiser, não quiser, tudo bem, sabe, não tem problema. Então eu meio que não me sentia, tipo, que eles me queriam lá, porque chega muita gente lá, sabe, tipo, eu me sentia mais um número, assim. Então eu não... Gente, isso é a minha opinião também, tá, gente? Se for como eu me senti, não quer dizer que uma universidade não quer que você estude lá, não é isso que eu quis dizer. Mas a questão que eu senti quando eu estava passando por esse processo. Então é mais a minha opinião mesmo, tá? Outra coisa, outros fatores do porquê que eu não apliquei para uma universidade pública. Quando eu decidi estudar fora, eu fiquei muito segura sobre mim mesma. Sobre, tipo, nossa, será que eu consigo estudar fora? Será que eu posso, né? Eu tenho como fazer isso? E eu vi as universidades grandes e públicas, assim, né? As universidades grandes e públicas, eu via como, tipo, nossa, acho que vai ser muito concorrido eu entrar aqui. Eu ficava meio com medo, assim, por ter muita aplicação. E às vezes a taxa de entrada numa universidade pública é muito baixa, então não é todo mundo que eles vão aceitar. E eu sempre vi, assim, isso foi uma visão minha, não quer dizer que é assim, né? Foi uma visão de que as universidades públicas lá, elas prisam bastante o acadêmico, né? Imagina, tem, sei lá, entra, sei lá quantos alunos por ano, sei lá, vamos falar 5.000 por ano. Tô dando aqui um exemplo, né? Eu sei que é mais de 1.000, mas não sei exatamente quanto, mas então aplicam 5.000 pessoas por ano para entrar na universidade, ou mais. Cara, eles vão olhar pro teu application, mas pensa, eles vão revisar teu application, mas assim, chega na hora de decidir entre eu e uma pessoa que tem um application bem similar ao meu, dependendo da universidade pública, é capaz de eles olharem mais a nota e levar em consideração a nota, não tanto as extracurriculares que eu tenho. Então, quando chegasse essa decisão, eu ia ficar meio que insegura, porque as minhas notas não eram excepcionais, eu não fui assim, top de linha durante o ensino médio aqui. Então eu ficava um pouco receosa, que eu falei, cara, se eu ficasse entre eu e mais alguém e a pessoa tivesse nota maior, eu acho que é capaz de eles selecionarem a nota maior. Até porque quando você tem um campus grande, né, eles tentam visar mais a nota do que as suas extracurriculares, enfim, né, eles querem, né, eles usam mais esse requerimento da nota, e eu fiquei um pouco receosa com isso, e por isso que eu acabei nem aplicando para uma universidade pública. Outra coisa, eu sempre tinha na minha cabeça que eu queria ter uma experiência completa de uma universidade. Eu queria participar de uma irmandade, eu queria participar de esportes lá fora, eu queria fazer tudo que a universidade podia me proporcionar. Porque uma das decisões que eu tive de ir pra fora foi justamente por isso, né? Porque eu sabia que a experiência ia ser diferente pra mim e ia me proporcionar muitas oportunidades que aqui eu não conseguiria. Como estudar em outros países através da universidade, com bolsa, sabe? E com facilidade também. Então, eu busquei, né, era um requisito meu, dentro de uma universidade que eu fosse aplicar, que ela tivesse programas para estudar fora, onde eles tinham conexões com outras universidades em outros países, e que eu pudesse sair dos Estados Unidos e fazer, né, aulas em outras universidades atreladas àquela universidade onde eu estava. E eu sempre quis fazer isso, então eu levei isso muito em consideração. E as universidades públicas, elas têm bastante isso, mas é bastante relacionado à pesquisa. E eu não queria fazer nenhum tipo de pesquisa, eu queria só fazer um semestre fora, algum tipo de intercâmbio intercâmbio, assim, com aulas que tem crédito que vale pro meu diploma. Mas eu não queria fazer uma pesquisa, até porque na minha área de marketing, eu não cheguei a fazer nenhuma pesquisa, eu não via essa necessidade de fazer tanta, sabe, pesquisa e viajar para pesquisa. E eu enxergava isso numa universidade pública. E por mais que uma universidade pública pode te proporcionar esses tipos de experiências fora dos Estados Unidos,
também vai ser mais concorrido, porque imagina, se tem 50 mil alunos, sei lá quantos que vão querer aplicar para estudar fora, mas vai ser mais do que uma universidade que tem 2 mil alunos, certo? Então, uma universidade, na minha universidade onde eu apliquei, que era uma universidade privada, eu fui para Nova Zelândia, fiquei 18 dias lá com bolsa estudando a cultura da Nova Zelândia, e isso contou como crédito para mim e foi fantástico, sabe? Mas não foi assim tão concorrido para mim passar naquilo. Então eu levei isso muito em consideração na minha decisão também, por isso. Outra coisa, numa universidade pequena, como eu falei pra vocês já no início de vídeo, eles conhecem realmente as pessoas que estão aplicando, que estão aplicando, que aplicaram e vão. Então, assim, tem uma conexão muito forte entre os recrutadores e as pessoas que estão entrando, que entraram já, sabe? Tem um acompanhamento mais de perto, até por ser menor, certo? Então, eles conseguem fazer isso. Na universidade grande, você não tem um acompanhamento tão de perto assim. Então, como era tudo novo pra mim, eu nunca tinha feito faculdade, nem aqui no Brasil, né? Era a minha primeira vez nessa faculdade e já foi fora. Então, assim, eu queria estar num local onde eu tinha essa proximidade com as pessoas e eu poderia contar com pessoas que fossem me auxiliar nesse processo. Pessoas da faculdade mesmo, sabe? Então, e eu vi isso numa universidade privada. Eu sempre tive um acompanhamento, assim, de 1 a 1. Eu tive professores, assim, que me acompanharam desde o início e me ajudaram a escolher um caminho, assim. Eu sentia toda a proximidade que foi, sei lá, muito fantástico pra mim, isso. E valeu muito a pena. E eu, na época, eu queria essa proximidade, tanto com o professor quanto com outras pessoas, porque eu tava sozinha nos Estados Unidos. Então, eu queria estar sozinha numa comunidade pequena, onde eu não ia me sentir tão... talvez seria difícil pra mim me adaptar, né? Por mais que eu me adapte em qualquer local, qualquer situação, eu ainda assim queria uma proximidade maior com meus professores para mim ter justamente essa abertura para eu poder discutir o que eu queria ou não estudar, o que eu queria ou não fazer. Eu tive professores meus ajudando com questões fora da sala de aula, com tipo, cara, vem cá, eu vou te ajudar para você conseguir uma bolsa, pra conseguir ficar aqui nos Estados Unidos depois. Tinha gente, sabe, você vira tipo uma pequena família, e era esse o que eu queria também pra minha experiência fora, é ter a possibilidade de ter várias famílias pra mim lá fora, pra mim não me sentir tão, sei lá, sozinha, ou com medo, assim, ou sei lá, insegura por estar numa universidade maior. Enfim, sabe? Eu acho que naquele momento, assim, eu fiquei, na hora de eu decidir pra onde eu queria aplicar, eu acabei optando as menores mesmo porque eu acho que ia proporcionar pra mim a experiência que eu estava buscando, né? E só pra continuar também a falar que em nenhum momento eu acho uma universidade pública ruim, porque não é. Universidades públicas são perfeitas. Eu já estive na universidade pública, eu já vi de perto, eu já tive amigos lá, eu ia direto, principalmente pra MSU, já fui várias, eu ia todo final de semana lá pra ficar com meus amigos. Eu já namorei uma pessoa que também estudava lá, e eu ficava direto lá na casa dela, eu via o acompanhamento que ela tinha também. Mas era uma escola, assim, tipo, muito grande. Sério, muito grande, muito grande. Era uma pequena cidade, assim. E eu ficava um pouco desconfortável se eu fosse ter que estudar numa universidade tão grande assim, por não conhecer ninguém, sei lá. Era muito grande pra mim. Mas eu amava ir visitar, né? E era até engraçado, quando eu levava os meus amigos de universidade grande pra universidade pequena, eles viam também essa diferença, né? Não era, tipo, tão... Nossa, tem um monte de gente aqui, mas eles já ficavam amigos de todo mundo, porque eles, né, o pessoal reconhecia que eles eram de fora ali na minha pequena universidade, acolhia eles de um jeito muito legal. Conseguia ver que a dinâmica era um pouco diferente, sabe? E o acompanhamento que eu tinha era diferente do acompanhamento que eles tinham também. Não tem muito, assim, como comparar, é o que você quer, sabe? Na verdade, sabe? Não tem, tipo... Na hora que eu fico falando, assim, das diferenças, não é pra você comparar, tipo, nossa, um é melhor que o outro. É mais pro que você busca. Por isso que eu sempre falo pras pessoas, cara... Você tem que buscar a experiência que você quer. Qual que é o tipo de experiência que você quer? Sabe? Você tem que ver o pró e o contra de cada uma. Qual é o pró de uma universidade? Cara, se você quer fazer pesquisa, gente, sério, vai pra uma universidade grande, que ela vai te possibilitar, tem mais dinheiro pra pesquisa, tem mais, sabe, tipo, ênfase naquilo que você quer fazer. E se você quer ser tão específico numa área, cara, vai pra uma universidade. Agora, né, se você não tem tanta certeza do que você quer fazer, cara, Liberal Arts College pode ser uma opção pra você, sabe? Mais bolsa, enfim, tem o pró e o contra de cada uma, mas a experiência em si vai ser um pouco diferente, mas o que elas te proporcionam, tanto a pública quanto a privada, é similar
igual em muitas coisas, tá? Você vai ter irmandade, fraternidade, vai ter dormitório, vai ter tudo, então isso eles proporcionam igual, mas é mais a experiência de morar dentro daqueles campos e o que eles podem te proporcionar de experiência, tá? Mas é isso, então foi por isso que eu não apliquei para universidade pública e não me arrependo da minha decisão, porque eu gostei muito de estudar numa universidade pequenininha. Mas é isso, tá? A gente volta de novo com mais um vídeo, acho que essa semana ainda vai ter mais um, com mais uma pergunta pra vocês aqui no canal. Obrigada se você já me segue aqui, se não me segue ainda, já deixa o seu like nesse vídeo aqui, se ele te ajudou de alguma forma, se tirou tuas dúvidas, tua curiosidade. E é isso, tá? Aqui no canal sempre tem vídeos todos os dias pra vocês, tá bom? Um beijo aí pra vocês, valeu!